Olá, terráqueos! Essa é a segunda parte da nossa videoaula sobre círculo trigonométrico. Vocês sabem encontrar o seno de um ângulo? Vocês sabem o que é o seno de um ângulo? Bom, nós vimos na videoaula anterior que o círculo trigonométrico ele é uma circunferência de raio 1 e ele é dividido em 360 partes iguais, 360 graus, ou 2π radianos. Encontrar o valor do seno de 45, por exemplo, é a mesma coisa da gente encontrar uma meia corda de 45. Como assim? É porque antigamente não se encontrava o seno de 45, se encontrava uma corda de 90 graus. A corda é o segmento de reta que ligava duas partes de uma circunferência. Porém, era muito difícil para os babilônios na época encontrarem o valor dessa corda, porque ela formava um triângulo que não era um triângulo que eles estavam mais acostumados a trabalhar, que eles sabiam trabalhar. Então, eles tiveram a ideia de calcular, em vez de uma corda, a meia corda do ângulo. Em vez de calcular a corda de 90 graus, eles calculavam a meia corda de 45 graus, porque a meia corda formava um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo era mais fácil deles trabalhar, porque eles já conheciam as relações métricas, já conheciam as relações trigonométricas do triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras, e aí eles conseguiam aplicar esses conceitos, essas informações que eles já conheciam, para calcular não a corda, mas a meia corda de 45 graus. Bom, meia corda significa jiva na língua árabe. Os árabes, ao traduzir os textos, os sânscritos, para o árabe, eles escreveram, em vez de jiva, jiba. E é muito comum na língua árabe eles abreviarem as palavras só colocando as consoantes, tirando as vogais. Então, em vez de jiba, ficou JB, né, nos textos, os manuscritos dos livros matemáticos da época. E aí, quando foi traduzido aqueles textos para o inglês, não se sabia o que significava ao certo esse JB. E aí foi traduzido para Jaíbe. E Jaíbe quer dizer em latim enseada, baía. E aí a baía, enseada, foi traduzido para o inglês como sinos. E hoje é o nosso bom e velho seno. O seno, ao pé da letra, ele significa enseada, baía e tudo mais. Mas, na verdade, ele quer dizer meia corda. E o cosseno é o complemento desta meia corda. Se você quer, portanto, encontrar o seno de um ângulo qualquer, esse seno ele faz parte do eixo y. O eixo y no plano cartesiano e no círculo trigonométrico é o eixo seno. Já o eixo x, o eixo horizontal do plano cartesiano e do círculo trigonométrico, ele é o eixo dos cossenos, porque é onde vai estar todas as partes do cosseno de um ângulo, seja esse ângulo qual for. Encontrar, portanto, o seno de um ângulo é você saber quanto que ele mede a parte dele no eixo y. O seno de zero, portanto, como não tem como aumentar nem reduzir aqui no eixo y, ele é igual a zero. Já o seno, por exemplo, de 30 graus, que é um ângulo muito presente no nosso dia a dia, por isso que é chamado de ângulo notável, para que a gente descubra o valor do seno de 30, ou seja, quanto mede essa parte aqui do eixo y, nós vamos formar um triângulo cujo esse ângulo é 60 graus. Essa parte desse triângulo, ele mede 1, porque é o raio da circunferência, assim como essa outra parte. Esse outro ângulo também é 60 graus e esse outro ângulo também é 60 graus. Nós temos aqui, portanto, um triângulo equilátero, com os 3 lados medindo o mesmo comprimento, uma unidade de medida. Vamos pegar esse triângulo retângulo, metade do triângulo equilátero, porque já falamos que o triângulo retângulo ele é mais fácil de trabalhar, porque nós conhecemos as relações trigonométricas e o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo.
Sabemos que a lateral desse triângulo retângulo, já que o todo mede 1, então a metade aqui mede meio. O seno de 30, ou seja, a metade de 60 graus, esse ângulo aqui, vai ser cateto oposto pela hipotenusa. Essa é uma relação fundamental da trigonometria. O seno de um ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. Vocês devem ter visto isso no primeiro ano do ensino médio e também no 9º ano do ensino fundamental. Seno de um ângulo é cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto mede meio, hipotenusa mede 1, que é o raio da circunferência. Meio dividido por 1 é igual a meio. Portanto, o seno de 30 é igual a 1 sobre 2, ou simplesmente meio. Para encontrar o seno de 60 é o quê? O 60 está aqui, ó, esse ângulo aqui de cima. Cateto oposto sobre hipotenusa. Hipotenusa a gente já sabe que é 1. Portanto, basta a gente encontrar esse comprimento aqui, o cateto oposto desse triângulo retângulo. Nós sabemos, pelo teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A gente vai aplicar essa fórmula para poder encontrar o valor desse cateto, que é a raiz de 3 sobre 2. Portanto, o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. E quanto que é o seno de 45 graus? Vamos novamente formar um triângulo cujo esse ângulo é de 90 graus, o dobro de 45. Essa medida é o raio da circunferência, portanto, mede 1, assim como esta outra medida também mede 1. Aqui nós temos 45 graus e aqui também nós temos 45 graus. Desse triângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Por quê? Já que aqui é 90 graus, nós temos um triângulo retângulo. Portanto, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, teorema de Pitágoras. Os catetos, cada um deles mede 1, portanto, a hipotenusa mede raiz de 2. Com isso, nós conseguimos encontrar o seno de 45, que é cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto mede 1 e a hipotenusa mede raiz de 2. Seno de 45, portanto, é 1 sobre raiz de 2. E o seno de 90 graus? Como encontrar? Ora, 90 graus ele está exatamente aqui, ó, no limite do seno. Esse tamanho aqui é exatamente o raio dessa circunferência, que mede 1. Portanto, o seno de 90 é igual a 1. E o seno de 180? 180, da mesma forma que 0 graus, ele não aumenta nem reduz o valor do seno no eixo y. Portanto, o seno de 180 é igual a 0. E o seno de 270? Se essa circunferência está dentro de um plano cartesiano, cujo raio é igual a 1, nós temos como medida no eixo y de pontos 1 e menos 1. O seno de 270, portanto, é igual a menos 1. E o seno de 360, assim como o seno de 0, é igual a 0. Estes, portanto, são os valores do seno de 0, 30, 60, 45, 90, 180, 270 e 360, desculpe. E para saber o maior e o menor valor do seno do ângulo, qual o valor? Qual será o maior valor que o seno pode assumir e o menor valor? Nós já vimos em videoaulas anteriores que o círculo trigonométrico, ficou bem feinho aqui, mas dá para vocês entenderem que é uma circunferência de raio 1. Portanto, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho menos 1. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho menos 1. Se o seno ele está no eixo y, o maior valor que ele vai assumir é 1 e o menor valor que ele vai assumir é menos 1, independente do valor do ângulo, porque se passar de 360 graus, ele vai repetir, ele vai voltar a ter o maior valor 1 e o menor valor menos 1, beleza?
E agora com o cosseno? Como encontrar o cosseno de um ângulo? Bem, se esse ângulo for 0 graus, como o cosseno está no eixo x, o cosseno de 0, portanto, vai ser igual a 1. Lembrando que a circunferência, o círculo trigonométrico, ele tem raio 1 e está no plano cartesiano. Portanto, essa medida aqui é 1 e a medida do lado esquerdo vai ser menos 1. Qual vai ser, portanto, o cosseno de 30 graus? Novamente, nós vamos fazer um triângulo cujo ângulo é 60 graus. Essa medida vale 1, porque é o raio dessa circunferência. Essa outra medida também vale 1. Temos aqui um triângulo equilátero com os 3 ângulos iguais e, portanto, os 3 lados também iguais. Se os 3 lados são iguais, esse tamanho todo vale 1. Então, essa parte do triângulo retângulo vale meio. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. 1 ao quadrado igual a meio ao quadrado mais c ao quadrado. Encontramos c igual a raiz de 3 sobre 2. É essa medida aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. E por que eu calculei essa medida? Porque o cosseno de 30, que é esse ângulo aqui, metade de 60, vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente mede raiz de 3 sobre 2. Hipotenusa mede 1. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 dá raiz de 3 sobre 2. Portanto, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60, que é esse ângulo que está acima, vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente mede meio, a hipotenusa mede 1. Meio dividido por 1 dá meio, portanto, cosseno de 60 é meio. E o cosseno de 45? Vamos formar novamente um triângulo, ângulo 90 graus, medida desses dois lados 1, porque corresponde ao raio da circunferência, e esses ângulos medem 45 graus cada um deles. Nesse triângulo, veja que é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto de 90 graus. Se é um triângulo retângulo, podemos aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor dessa hipotenusa. Encontramos h igual a 42. Portanto, o cosseno de 45, cuja razão é cateto adjacente pela hipotenusa, vai ser 1 sobre raiz de 2. Se você fizer a racionalização, vai encontrar a raiz de 2 sobre 2. Portanto, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 90? Veja que o cosseno de 90, o 90 graus, ele termina no eixo y, onde está o seno. Em nenhum momento, ele vai tocar o cosseno de 0. Portanto, o cosseno no eixo x, desculpe. Portanto, o cosseno de 90 é igual a 0. Já em 180, ele vai chegar no limite do cosseno, o menor valor que ele pode assumir, que é menos 1. Portanto, cosseno de 180 é igual a menos 1. O cosseno de 270, semelhante ao cosseno de 90, é igual a 0. E o cosseno de 360, semelhante ao cosseno de 0, vai ser igual a 1. Esses são os ângulos notáveis. Qual o maior e o menor valor do cosseno de um ângulo? De forma semelhante ao seno, nós temos também no eixo x um limite máximo e um limite mínimo. O maior valor que o cosseno pode assumir é mais 1 e o menor valor que o cosseno pode assumir é menos 1, independente do valor do ângulo. E agora, e a tangente? A tangente é uma reta que é paralela ao eixo y. Então, o valor da tangente ela vai estar nessa reta. O eixo da tangente vai ser essa reta paralela ao eixo y. E aí, se a gente quiser encontrar o valor, por exemplo, da tangente de 45, a gente não vai pegar o comprimento do eixo y, mas o comprimento dessa reta que está paralela ao eixo y e é tangente à circunferência, ao círculo trigonométrico. Então, o valor da tangente de 45 seria esse comprimento aqui nessa reta que está tangente ao círculo trigonométrico. Outra forma de você descobrir também a tangente de qualquer ângulo é fazendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Essa razão
Essa razão trigonométrica você já deve ter visto no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio e no 9º ano do ensino fundamental. Então, se a gente sabe já o valor do cateto oposto e o valor do cateto adjacente, a gente tem como encontrar a tangente de alfa. Outra forma também de descobrir a tangente de alfa, alfa é um ângulo qualquer, é fazendo seno sobre cosseno. Por quê? Ora, se a gente sabe que o seno de um ângulo é cateto oposto pela hipotenusa e o cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa, quando a gente faz seno sobre cosseno, o que a gente vai encontrar é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é exatamente a tangente do ângulo. Portanto, encontrar a tangente de um ângulo é o mesmo que você fazer cateto oposto sobre cateto adjacente ou seno desse ângulo sobre cosseno desse ângulo. E assim a gente vai encontrar tangente de 0, 0, tangente de 30 raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 igual a 1, tangente de 60 igual a raiz de 3, tangente de 90 não existe, porque o eixo y está paralelo ao eixo da tangente, em nenhum momento eles se tocam, então não existe a tangente de 90. A tangente de 180 é 0, a tangente de 270, do mesmo modo que a tangente de 90 não existe, e a tangente de 360 é 0. Resumindo, qual o maior valor e o menor valor que a tangente de um ângulo pode assumir? O maior valor é mais infinito e o menor valor também é menos infinito, porque não existe mais o círculo trigonométrico limitando, porque o eixo da tangente está fora do círculo trigonométrico, ele está tangente, corado ao círculo trigonométrico. Então, ele pode assumir valores infinitos, tanto para mais quanto para menos. E, resumindo a nossa aula, alguns ângulos notáveis, 30, 45 e 60. O seno, o cosseno e a tangente desses ângulos, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Para a gente completar essa tabelinha, existe uma musiquinha que eu não vou cantar aqui, porque eu sou totalmente desafinada, mas funciona assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Bota 2 embaixo de todo mundo e raiz onde não tem 1. Dessa forma, você encontra o resultado do seno e o cosseno de 30 graus, 45 e 60 graus. Na tangente é diferente. 3, 1, 3. Raiz de 3 e 3 embaixo do primeiro. Estes são os valores da tangente de 30, 45 e 60. E esta é a tabela com alguns ângulos notáveis, ângulos que mais aparecem, que mais são trabalhados no dia a dia e, portanto, é o seno, cosseno e tangente desses ângulos que necessariamente você precisa saber para resolver questões de trigonometria, porque são os ângulos que mais vão aparecer nessas questões, nessas situações, problemas, ok? Portanto, independente do ângulo, o seno estará sempre no eixo y, se limitando a mais 1 e menos 1. O cosseno sempre estará no eixo x, também se limitando a mais 1 e menos 1. E a tangente, ela vai para mais infinito e menos infinito, porque ela estará numa reta paralela ao eixo y, porém tangente ao círculo trigonométrico. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí nos comentários que eu respondo.